Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar de Bertolt Brecht. Nessa aula a gente vai conhecer como a linguagem desenvolvida pelo diretor e dramaturgo alemão Bertolt Brecht influenciou e continua a influenciar gerações mundo afora. Bom, Eugen Bertolt Friedrich Brecht nasceu em Augsburgo, no estado da Baviera, na Alemanha, no dia 10 de fevereiro de 1898. Autor de obras como Mãe Coragem e seus filhos, vários tambores aqui no ato, deixe os soldados a descansar. A Boa Alma de Saint-Saëns e a Ópera dos Três Vinténs. Essa última teria influenciado Chico Buarque a escrever o seu grande musical, A Ópera do Malandro. Bom, gente, a ópera de Bertolt Brecht fugia dos interesses da elite dominante, pois, na verdade, ela visava esclarecer as questões sociais daquela época. Brecht, então, levou ao palco uma crítica às relações humanas, dentro de um mundo totalmente capitalista. Ele criou, assim, um novo estilo de teatro, que mais tarde passou a ser chamado de teatro épico. Enfim, os três principais pilares ligados à atividade teatral, que são a dramaturgia, a direção e a interpretação, sofreram com o passar do tempo significativas mudanças no teatro pensado por Brecht. O que a gente entende por teatro épico de Brecht na verdade, uma síntese genial de todas as possibilidades de cultura que estavam disponíveis na Alemanha naquele momento. Bom, a relação entre o teatro e a política tem sido intensa, gente, desde que o teatro surgiu no mundo. E Brecht se diferenciou de alguns nomes, por exemplo, se diferenciou de Piscator, Erwin Piscator, quando ele percebeu que o teatro revolucionário dependia não apenas da peça, mas também de uma encenação bem mais dinâmica, bem mais viva. Em Erwin Piscator, Brecht vai tirar para si esse interesse no teatro como um espaço para debate, para a transformação da sociedade e da possibilidade da discussão das relações entre os homens. Brecht, galera, ele redirecionou o teatro. E isso tudo aconteceu por volta do ano de 1926, que Brecht, na verdade, teria iniciado as suas primeiras discussões sobre o que a gente hoje chama de teatro épico. Vários tambores aqui no ato, deixe os soldados. O qual revelava que o cunho narrativo de suas obras só se completava no palco. Agora você imagine uma cena em que um homem está sentado na sua sala de estar, numa madrugada dessas qualquer, lendo um livro qualquer, e de repente o telefone toca. No teatro realista, aquilo que a gente estudou há pouco tempo, esse ator sentiria uma emoção, uma sensação que deveria ser transmitida ao público. Ele atenderia o telefone, talvez um pouco tenso, um pouco assustado, ou até mesmo, quem sabe, feliz. Seja qual for o sentimento naquele momento. Agora, gente, no teatro didático ou dialético, como Brecht chamou, esse mesmo ator atenderia o telefone com um único objetivo. O seu personagem tem que atender o telefone para que a ação possa continuar. E ainda, ele poderia voltar-se ao público e dizer: eu tenho que atender esse telefone. Explicando assim o que ele vai fazer, antes mesmo de fazê-lo. Vocês perceberam como é que funciona o teatro de Brecht? Então, vamos lá, vamos continuar. É necessário, então, galera, compreender que os gêneros literários foram classificados lá atrás por Aristóteles em lírico, épico e dramático. Vocês lembram disso das aulas de literatura? Pois é, no gênero lírico, vamos recordar, o poeta fala por si e geralmente são questões subjetivas do próprio artista, ou até mesmo da condição humana em geral.
é uma manifestação literária independente e que pode ser realizada tanto em prosa quanto em verso. Agora, olha só, do meu lado, no gênero dramático, o poeta faz aparecer personagens. O gênero dramático, ele é feito com o objetivo de ser encenado, de modo que é um gênero independente, sendo parte da elaboração de uma manifestação artística maior. Simples assim. E por fim, gente, o gênero épico, esse do Brecht. Ele é aquele em que o poeta narra em seu próprio nome ou servindo-se de personagens. Geralmente, ele está focado em contar as histórias dos grandes heróis, dos seus grandes feitos, vitórias, derrotas, sendo voltado para narrativas históricas ou até mesmo mitológicas. Ficou claro isso para vocês? Vamos continuar então. Gente, e a partir dessa divisão dos gêneros, que Brecht passa a defender uma renovação na estrutura dramática. Para Brecht, o seu teatro deveria ser épico, e todo teatro que não fosse épico deveria ser chamado de aristotélico. Enfim, era preciso entender o que difere os dois gêneros literários. O dramático adota a ação, o épico a narração. Viu? Como é tranquilo? Bom, gente, vamos falar um pouquinho das influências. São várias as influências que o Brecht sofreu. E eu queria destacar aqui o do Bernard Shaw, George Kaiser e, anteriormente, eu falei do Erwin Piscator. Claro, os vários estudos marxistas e os estudos sociológicos que o Brecht realizou também. Bom, duas razões sobre o teatro épico que é muito importante a gente lembrar nessa aula. É importante a gente lembrar que essas razões se opõem ao teatro aristotélico. Vamos lá? A primeira razão. O homem concreto só pode ser compreendido com base nos processos dentro e através dos quais ele existe. Já a segunda razão liga-se ao objetivo didático desse teatro que é intencionalmente mostrado no palco, que ele deve ser visto como algo científico, capaz de esclarecer ao público sobre a necessidade de transformar a sociedade. Essa ação de transformação, essa ação que desperta no público essa ideia de ação transformadora, e partindo desse sentimento, o fim dessa peça é didático. É isso que se destina a esse teatro. Ou seja, vamos eliminar a ilusão por completo? Vamos acabar com esse velho impacto mágico do velho tradicional teatro burguês? Gente, o Brecht costumava chamar de êxtase qualquer identificação emocional que o espectador se entregava. Na verdade, essa identificação era chamada por Aristóteles de catarse. Vocês lembram? A catarse, aquele conceito que a gente já estudou lá nas séries anteriores. Bom, ela é entendida na história do teatro como purgação, uma descarga de emoções, e que são despertadas quando você se encontra frente a um espetáculo. Com esse fim, claro, de te emocionar. Em resposta a isso, o público sai do teatro satisfeito, conformado, passivo, mas incapaz de ter uma ideia rebelde. Portanto, o teatro épico, ao contrário do que muita gente imagina, ele não combate as emoções, ele não as proíbe. O teatro épico examina as emoções e eleva essas emoções ao raciocínio. Pensa, deixa eu explicar melhor. Ao contrário da vivência e da identificação amplamente estipulada pelo velho teatro burguês, para Bertolt Brecht, o seu público deveria manter-se lúcido frente ao que ele está vendo, ao espetáculo. E graças a essa atitude narrativa, a sua atitude narrativa, Brecht, então, ele se perguntava, olha só a pergunta dele, seria possível substituir o medo do destino pela sede do conhecimento ou da piedade pela vontade? Seria possível, então, criar um novo contato entre o palco e a plateia? Poderia isso fornecer uma nova base ao prazer artístico? As emoções serão admitidas, porém elas devem ser transformadoras em atos de conhecimento. E o que acontece com as emoções emanadas dos personagens em uma peça? Você pensou nisso? Bom, a resposta está na transformação desses sentimentos em sensações críticas, ou mesmo o contrário, geralmente em face do comportamento. Em resumo, o homem não pode ser visto como um ser fixo. Ele deve ser visto como um ser em processo de transformação, capaz de transformar o mundo se preciso for. Ou seja, o lema do teatro épico, gente, é a desmistificação, ou seja,
a revelação de que as desgraças do homem não são eternas, e sim históricas. E por isso, gente, essas desgraças podem ser superadas. Bom, mais uma vez, o teatro épico tem por objetivo despertar o espírito crítico do observador. E dentro desse objetivo, gente, eis que surge o efeito do distanciamento, ou método. Isso foi em 1936. O Brecht dizia que o seu teatro também poderia entreter, mas antes disso, ele defendia um teatro como se fosse um teatro didático, com uma visão pedagógica. Ele via o seu teatro assim. Então o seu teatro deveria continuar como um teatro que a gente conhece, é um teatro que se diverte, mas ao mesmo tempo ele tinha que se voltar ao efeito distanciamento. Isso tudo dentro do épico, tá? Bom, distanciamento, deixa eu explicar melhor. Distanciamento também pode ser visto como estranhamento, alienação. É onde o espectador começa a estranhar as coisas, que pelo hábito lhe parece familiar. E, portanto, ele se convence da necessidade da intervenção transformadora. E para que isso aconteça, Brecht poderia isolar o gesto social. A proposta não é viver ou se identificar com o personagem, mas sim mostrar a possibilidade da crítica e da reflexão, e não da identificação. Gente, era preciso despertar a consciência crítica do espectador, retirá-lo da sua passividade, torná-lo um ser atuante, revolucionário. Para Brecht, era importante distanciar um fato ou caráter, tirar desse fato ou caráter tudo que ele tem de natural, conhecido e evidente, e fazer nascer em seu lugar o espanto e a curiosidade. Entenderam? Para Brecht, distanciar é historicizar, representando dessa forma os personagens como personagens históricos. Esse distanciamento aparece em várias partes do espetáculo, gente. Ele pode ocorrer por meio de músicas, canções diversas, cartazes, slides, vídeos, figurinos, cenários. Eu deixo tudo à mostra, seria mais ou menos assim. O ator continua sendo o alicerce, o motor desse efeito. Mas agora, o distanciamento leva ao rompimento dos campos hipnóticos. Em síntese, aquela quarta parede, ela foi destruída. E agora, a quarta parede, gente, aquela que eu expliquei que foi utilizada pelo teatro aristotélico. No épico, o ator deve se mostrar como ator, sem perder a sua personagem. Mas ainda assim, sem campos hipnóticos. E sobre o efeito do distanciamento ou estranhamento, como é conhecido, é importante a gente falar dos gestos brechtianos. Gestos. Isso não significa um gesto que fazemos por instinto ou intuição, tipo esse, mas é um gesto social, que permite tirar conclusões sobre a atuação vigente. O Brecht define esse gesto social como uma expressão mímica das relações sociais, gestual, vocal, em que ele fala dos homens e de uma determinada época em qual tudo se relaciona. São atitudes de um determinado período, gente, e classe social. Os gestos nunca pode ser vazio, ele deve ser politicamente útil. Então, é importante ficar bem claro que Brecht não se opunha à identificação do ator do personagem, até mesmo porque, para se distanciar, é preciso verdadeiramente estar próximo. Bom, gente, a gente chegou ao final. E atualmente, vocês sabem que a gente está vivendo algumas discussões políticas bem acaloradas no nosso país. E com certeza, saber um pouquinho mais sobre a política que se vem fazendo no nosso país é extremamente importante. Mesmo que você queira ficar longe desse papinho, dessa discussão, ou desse circo político, gente, não podemos esquecer de comentar aqui na nossa aula, eu tinha que comentar, que a política influencia em muitas nossas vidas. É por isso que estamos estudando Brecht. E se você parar para pensar nos preços dos bens de consumo, nos serviços, ou até mesmo na saúde, na educação, sem esquecer da internet, claro, que é essa que move tudo aqui atualmente, gente, você tem que parar para pensar que são situações permeadas por desejos políticos. E se você olhar para os lados, você vai deparar uma grave crise política e econômica. E, portanto, se faz necessário se afastar daquele velho conceito de analfabeto político. Brecht escreveu sobre isso. O nosso querido dramaturgo, romancista e poeta quer que vocês conheçam esse discurso, tá? Ele colocou a sua obra para explicar as questões sociais, principalmente as questões políticas. Então, gente, não se esqueçam, por favor, o pior dos analfabetos
analfabeto político. Vamos ver como é que isso funciona? O pior analfabeto? O analfabeto político. Ele não fala, não ouve, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, dependem das suas decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Ele não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, o político vigarista. É corrupto, lacaio dos exploradores do povo. Desconfiai do mais trivial, de aparência singela, e examinai, acima de tudo, o que parece ser habitual, pois em tempos de guerra, miséria, desordem sangrenta, nunca pode-se dizer que é natural, ou nunca pode acreditar que será impossível de mudar.